E pra gente começar, a gente fala de saúde. A cantora Preta Gil morreu no último domingo, aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino. A morte dela acendeu um alerta em muitas pessoas sobre a gravidade dessa doença que pode ser tratada, ter tratamento se diagnosticada precocemente. Para nos ajudar a entender melhor as causas, sintomas, prevenção e tratamentos, recebemos hoje um especialista no assunto, Igor Mantovani, médico oncologista clínico do Grupo Sonho. Seja muito bem-vindo, doutor. Um prazer receber você aqui hoje. Roberto, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço. Doutor, para a gente começar, introduzir o assunto, vamos pelo começo mesmo. O que é exatamente o câncer do intestino, que a gente também vê como coloretal, e como é que ele se desenvolve? Perfeito, Isso é importante que quem nos assiste para a gente passar informações, O câncer colon-retal é um câncer que acomete o intestino grosso, que vai ali desde do final do intestino fino, que nós chamamos, até a parte de reservatório das fezes. Então ele fica faz como se fosse um U no nosso corpo, aqui no nosso abdômen, que vem toda da parte direita, o colo transverso, o colo que desce e a parte de reservatório, que é o chamado reto. Então eu tenho esse nome chamado câncer colon-retal. Ele é um câncer bastante importante a nível mundial, mas também no Brasil. Aqui nós temos como terceiro principal tipo de câncer, tanto em homens como mulheres. E ele está muito relacionado com distúrbios do aparelho digestivo. Então, na verdade, existe uma gama de sintomas que a gente pode falar ao longo aqui da nossa conversa, mas mudanças de hábito intestinal, sangramento nas fezes, perda de peso, dor abdominal são sintomas de alerta. No caso, a Preta Gil descobriu um câncer já há algum tempo, vinha se tratando, infelizmente veio a nos deixar agora nesses últimos dias, em decorrência da evolução, da progressão a despeito dos tratamentos que foram feitos. Você comentou que é o terceiro tipo de câncer que mais acomete as pessoas, então, Exatamente. aqui no país. No caso, é um câncer muito agressivo? As pessoas tendem a descobrir, no caso, mais tarde? Felizmente, a maioria dos cânceres de intestino são descobertos no seu início. Então, se a gente pensar que existe um programa a nível nacional para o Brasil de colonoscopias, que é o exame de diagnóstico, o exame de rastreamento e que visa buscar o diagnóstico ainda numa fase em que não tem sintomas, a gente tem a possibilidade de descobrir essa doença no seu início. Em alguns casos, Roberta, nós vamos ter doenças descobertas no cenário avançado que nós falamos, que é quando a doença que nasce no intestino, em qualquer parte dele, se dissemina para outros órgãos, é o que nós chamamos de metástases. A metástase do câncer de intestino, do câncer colon-retal, os locais mais frequentes são o pulmão e o fígado. Podem ter outros também, mas são os locais mais frequentes. Então, quando a gente descobre o câncer sem metástase, a cirurgia e eventualmente a quimioterapia tem uma taxa de cura considerável, eu diria que próximo a 80%. O problema é que muitas vezes esse câncer pode voltar, especialmente quando descoberto em situações ainda curáveis mais robustas, cânceres volumosos, enfim, que estavam um pouco maior do que aquele estágio bem no seu início. E quando ele volta ou quando se apresenta com a metástase, ele é um tratamento de controle. A gente muitas vezes não consegue eliminar a doença, mas consegue ir controlando com medicamentos, com estratégias como radioterapia, cirurgias pontuais, entre outras modalidades. O que aconteceu com a Preta Gil foi justamente isso, Ela vinha se tratando, passou por inúmeras cirurgias, inclusive uma das cirurgias até mesmo com colocação da famosa bolsinha de colostomia, que nós chamamos, que é um ponto até que eu diria brilhante da forma como ela trouxe isso para a vida pública, para a comunidade, para as redes, ajudando as pessoas que lidam com essa dificuldade a viver nesse contexto, mas que veio passando por processos de tratamento e agora, recentemente, tentando um tratamento experimental nos Estados Unidos, buscando resposta que não veio e que infelizmente levou ela daqui. Doutor, voltando um pouco, quais são os principais fatores de risco para esse tipo de câncer? No caso, por exemplo, se tem um histórico na família, é possível outra pessoa ter? Sim, existem contribuições genéticas para o câncer colon-retal, Roberta, mas que não são a maioria. Se a gente for falar em fator de risco, e daí é um ponto importante para a gente chamar a atenção de quem nos assiste, a gente teve recentemente dados mostrando que esse câncer, não só o câncer de intestino, outros também, mas principalmente ele, está vindo para populações mais jovens, para pacientes mais jovens. Isso está relacionado com fatores de riscos relacionados a estilo de vida. Então, sedentarismo, obesidade,
consumo de alimentos processados, fast foods, né? O que a gente chama da dieta ocidental, da dieta americanizada, né? Tudo rápido, tudo pronto, né? E menos questões relacionadas a alimentos naturais, frutas, verduras, né? Então aquela coisa do abrir menos pacotes, descascar mais, né? Então isso para o câncer de intestino é realmente uma verdade e mostra uma tendência de acontecimento em indivíduos mais jovens, visto que a obesidade tem acontecido também no indivíduo mais jovem, né? Então o estilo de vida está diretamente relacionado com câncer de intestino e outros também, câncer de mama, câncer de rim, câncer do útero. Mas especialmente o câncer de intestino, que é o nosso cenário aqui de conversa, o estilo de vida de obesidade, estilo alimentar e sedentarismo é um fator muito importante. Quando a gente olha para os aspectos genéticos, existem síndromes genéticas que aumentam o risco de câncer intestinal. A mais frequente delas é uma condição genética chamada síndrome de Lynch, tá? Que é um diagnóstico feito através de exames genéticos sanguíneos, que é a minoria dos casos de câncer de intestino. E daí sim, realmente são histórias familiares, eu diria que dramáticas de câncer de intestino. Vários casos, todas as gerações acometidas, indivíduos muito jovens com mais de um evento de câncer de intestino. Teve câncer no passado, depois teve de novo, enfim. Então, são situações mais robustas e que são a minoria. A maioria dos casos relacionados a estilo de vida. No caso agora, né, o senhor comentou sobre essa questão dos hábitos que fazem toda a diferença. Então, eles ajudam ali a reduzir o risco. Com certeza, né? Quando a gente fala de hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis, atividade física regular e o combate a estilos de vida deletérios como consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo, a gente está falando em prevenção de diversos cânceres e certamente da diminuição do risco do câncer do intestino, como é o nosso tema aqui. No caso, né, da Pretagil, ela foi rápida, a doença evoluiu rapidamente. Foi cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, que ela se tratou ali e tentou, né, driblar, digamos assim, driblar a doença. No caso, se ela tivesse descoberto mais cedo essa doença, teria mais chance de se curar? É difícil a gente dizer hoje com tudo acontecido, né? De fato, existem doenças, Robertas, que se apresentam de maneira muito agressiva a despeito de todo o tratamento efetivo. Né? Certamente, o acesso à saúde não era um problema para ela, né? Não só em termos, né, de acesso na saúde nacional, mas veja, ela estava num ambiente de tratamento nos Estados Unidos. Então, sim, o diagnóstico precoce ajuda as chances de cura, mas me parece, né, não tenho evidentemente as informações técnicas do caso para lidar sobre isso, mas me parece ser uma doença que foi muito refratária, né? Eu tenho pacientes do meu consultório, do meu dia a dia, que estão há 5 anos lidando com doença do intestino, vivendo muito bem, idas e vindas de tratamento, inclusive com a doença com a metástase. Então, ter uma doença não quer dizer uma sentença. Vai acontecer casos, né, como o da Preta, que de fato cursam com uma agressividade, com uma refratariedade. A doença no indivíduo mais jovem, ela geneticamente, do ponto de vista do tumor, não estou falando da genética do indivíduo, da genética da Pretagil, mas do ponto de vista genético tumoral, a gente sabe que é uma doença mais desafiadora. Né? Então, geralmente a doença, como ela, né, descobriu em torno de 48, 50 anos, na idade do falecimento, são doenças geneticamente mais agressivas, né, do ponto de vista molecular, então que provavelmente não responderam a todo o arsenal de tratamento que ela recebeu nesses últimos anos. Falando ainda, né, sobre prevenção e diagnóstico, a partir de que idade ali é indicado a pessoa fazer um exame preventivo? Excelente, esse é um ponto importantíssimo para a gente falar para o nosso telespectador. Existe um programa de rastreamento com colonoscopia, né? Então, quando eu falo de rastreamento, eu não estou falando de investigação de sintomas, eu estou falando de indivíduos que não sentem nada e que fazem regularmente uma colonoscopia. E a idade ideal para início, esquecendo o histórico familiar, é a partir dos 45 anos. Então, o ideal é que a partir dos 45 anos, homens e mulheres, sem sintoma nenhum, independente de fatores de risco, comecem uma rotina de rastreio, de busca por achados sem sintomas, certo? Então, dito isso, a gente tem que pensar nos pacientes que têm sintomas. Então, algum homem, mulher que está nos assistindo hoje está tendo sangue nas fezes, está tendo uma irregularidade do hábito intestinal que nunca teve antes, está perdendo peso, está tendo sintomas de estufamento abdominal, dor abdominal,
esse indivíduo tem que fazer uma colonoscopia de investigação e não uma colonoscopia de rastreamento. Então, quando a gente fala de rastreamento, a gente está buscando a doença na sua fase bem pouco sintomática ou quase assintomática, sem sintomas, e estamos buscando diagnóstico bem precoce. Quando a gente fala do exame de investigação, a gente está buscando achar a causa daquele sintoma que o indivíduo está tendo. Olha só que interessante. Então, a partir dos 45 anos, é bom procurar um especialista nessa área. Sim. Em teoria, assim como a mamografia deve ser regular para a mulher, o exame da próstata deve ser regular para o homem, todos os indivíduos acima dos 45 anos devem começar um acompanhamento da saúde intestinal e fazer pelo menos uma colonoscopia a partir daí. E depois, a periodicidade disso é ditada conforme a necessidade. Talvez vai ser uma e depois vai repetir com 10, 15 anos, enfim, cada caso será individualizado. Doutora, eu vou fazer uma pausa bem rapidinha aqui no RF com você, mas a gente volta já falando mais sobre esse assunto. Você é de casa, não pode perder, continue com a gente. RF com você de volta aqui na tela da RF TV. Estamos recebendo o médico oncologista clínico do Grupo Sonho, Igor Mantovani. O assunto de hoje é câncer de intestino. Doutor, antes do intervalo a gente estava falando, né, sobre a importância aí de fazer então esse exame regularmente. Tem um tabu por trás dele, tanto por conta do preparatório, que costumam dizer que é muito chato, e também pela forma que o exame é feito, né? Sim, Roberta, existe sim, mas é importante que a gente quebre todo esse tabu, né? Que histórias como essa que a Preta Gil viveu, né? E tornou público, né? O diagnóstico, o tratamento e agora a questão do falecimento dela, que incentive os nossos telespectadores a esquecer esse tabu, né? Então, tudo que se diz respeito, especialmente na população masculina, né, dos homens, que se diz respeito na questão do toque retal, de exames que são feitos através da introdução do aparelho, do colonoscópio, por exemplo, pelo ânus, é sempre uma coisa que não, aqui nunca, né? É verdade. Mas a gente tem que entender que todos queremos envelhecer com saúde, queremos nos prevenir de doenças, né? Então, a colonoscopia ela é um exame de uma câmera que é introduzida através do ânus e que vai avaliar todo aquele caminho que nós falamos no bloco anterior. Ela vai subir pelo intestino do lado esquerdo, passar por um intestino que é chamado transverso e vai até o final do intestino do lado direito, como se fosse um U aqui, né? E ela consegue avaliar a saúde do intestino. Para que essa câmera consiga ver a saúde intestinal, não somente ver como está o aspecto da mucosa, mas investigar lesões, sejam elas lesões benignas, os chamados pólipos, por exemplo, mas lesões malignas, tumores, úlceras, feridas, esse intestino precisa estar limpo, né? E o nosso intestino tem resíduo. A gente se alimenta, a gente produz um bolo alimentar que se transforma nas fezes e vai sendo, ao longo do tempo, preparado para depois ser eliminado no processo de evacuação. Então, o preparo, ele é essencial. Talvez alguém que esteja nos assistindo aqui já fez preparo de colonoscopia, chegou lá na hora, o preparo estava ineficaz, estava insuficiente, aí tem que repetir de novo e tudo mais. O preparo é desagradável porque a gente utiliza medicamentos laxativos para fazer uma lavagem, uma limpeza do intestino. Então é comum que os indivíduos fiquem um pouco mais enfraquecidos, porque justamente a gente estimula uma diarreia. Indivíduos saudáveis, especialmente indivíduos abaixo dos 65 anos, saudáveis, que têm uma boa rotina de atividade física, boa alimentação, isso é muito bem tolerável, tá? E daí os nossos ouvintes não podem brigar comigo, mas é tolerável. E acho que o risco e o benefício se equilibram, né? E nós não vamos fazer colonoscopia toda semana. Será uma vez no ano e olhe lá, talvez uma vez em anos espaçados ainda, né? Então, no indivíduo idoso ou que tem alguma comorbidade, muitas vezes esse preparo é feito dentro do hospital, para que ele não desidrate, para que ele não tenha sintomas que sejam ameaçadores à saúde dele em casa. O preparo é desagradável, não tenho como eu discordar dos nossos telespectadores, mas eu acredito que o benefício que o exame nos traz, um exame bem feito, né, por profissionais de excelência, como a grande maioria dos colegas que se propõem a fazer colonoscopia são, por profissionais de excelência em ambientes bem controlados, vai nos conseguir prevenir câncer de intestino, né? Evitar ou diagnosticar precocemente o câncer de intestino. Então é uma balança que se equilibra. O preparo é chato, mas ficando em casa, num repouso, se hidratando e fazendo as orientações dietéticas e de medicamentos para limpeza intestinal, a gente consegue fazer uma boa colonoscopia e acho que esse incômodo se equilibra com o benefício do exame. Com certeza, é aquilo que dizem, né? Melhor prevenir do que remediar. Com certeza. No caso aí, o senhor comentou sobre essa questão do ambiente controlado. O que seria um ambiente controlado exatamente? Tem que ser no hospital. A colonoscopia é sempre feita em clínicas com suporte de centro cirúrgico, né? Porque muitas vezes são feitos pequenos procedimentos, né? Então não é um procedimento que vai ser feito num consultório convencional. Ela tem que ser preparado, porque precisa de uma anestesia, precisa de uma recuperação pós-procedimento. Eventualmente pode ser feito no hospital. Nos ambientes onde eu trabalho, a gente acaba direcionando no hospital, porque a clínica de colonoscopia é no mesmo local
do hospital. Mas não necessariamente, tem que somente ter uma estrutura com um médico anestesista, um colonoscópio e um médico colonoscopista para fazer o exame bem executado. Falando agora, né, sobre a questão do tratamento, você já comentou alguns aí que se encaixam nesse tipo de câncer. No caso, o tratamento ele muda, né, conforme o estágio da doença ou não, doutor? Sim, pensando no que a gente quer, que é diagnosticar precocemente. Então, quando a gente faz lá uma colonoscopia num indivíduo de 60, 65 anos que nunca sentiu nada, Roberta, e vai fazer uma colonoscopia de investigação, de acompanhamento, né, de rastreamento, e encontra-se lá uma lesão tumoral. É feita uma biópsia e isso se confirma, olha, a senhora está com câncer de intestino. Muito bem, qual é o tratamento disso? A gente faz um reconhecimento dessa doença, então procura, através de exames de imagem, exames de sangue, a presença da metástase, né, que na maioria das vezes não vem quando a gente diagnostica precocemente. E daí, em sendo assim, a gente vai para um processo cirúrgico. Então é feita uma retirada de um pedaço do intestino para o envio disso para análise, esse pedaço do intestino, e daí até entrando no tema da bolsinha, né, que a Preta Gil utilizou, eventualmente a colocação dessa bolsinha ela pode ser necessária de maneira temporária, em alguns casos, como era o caso dela, de maneira definitiva, tá? Mas, na verdade, a gente tira um pedaço do intestino, é como se a gente cortasse um cano e ligasse de novo. Quando a cirurgia tem alguma instabilidade ou algum cuidado que o próprio cirurgião nos traga, muitas vezes ele não faz essa conexão imediata. Ele deixa fechado e deixa uma bolsinha de colostomia por segurança. E daí que ela entra. Né? Nós chamamos de colostomia de proteção e daí isso é feito até que se cicatrize, que o paciente faça todo o tratamento se for necessário e depois é feito um religamento do intestino. Então a cirurgia é um pilar do tratamento, talvez o pilar mais importante. É onde a gente consegue, de fato, eliminar a doença e curar. Quando a gente tem doenças, aí, uma vez que a gente tira aquele material do intestino, isso é mandado para uma análise e isso nos dá o que você nos trouxe, o estágio da doença. Estágio 1, 2, 3, características individuais que vão motivar nós, oncologistas, a propor quimioterapia ou não. Né? Alguns casos, cânceres em estágio 1, alguns cânceres em estágio 2, a gente não vai propor quimioterapia. Vão ser tratados exclusivamente com cirurgia com taxas de cura altíssimas. Existem casos selecionados que vão receber um período de quimioterapia e que depois entram em acompanhamento. Então, cirurgia com químio curam uma grande parcela dos pacientes em estágio 1, 2, 3. Quando a doença está no estágio 4, que é o que nós chamamos a presença da metástase, o tratamento ele é combinado. E daí ele pode combinar cirurgia, ele pode combinar radioterapia, ele pode combinar quimioterapia e outros medicamentos direcionados, nós chamamos de terapias-alvos específicas para tratamento, né? Recentemente tivemos a chegada da imunoterapia para alguns pacientes, algumas medicações específicas mais tecnológicas, que muito provavelmente foi o que a Preta Gil foi buscar, né, nos Estados Unidos, medicações novas que estão chegando e conseguindo controlar o câncer de intestino por mais tempo. O objetivo é sempre diagnosticar precoce, porque a gente consegue, talvez só com cirurgia, tratar ou eventualmente cirurgia e quimioterapia por um período. Quando a doença é mais avançada, com a presença de metástases, ou quando volta e não é mais cirúrgica, não pode ser operada e retirada, o tratamento ele precisa ser como uma doença crônica, igual tomar remédio de pressão alta. A gente tem que tomar o remédio todo dia, né? O indivíduo tem que tomar o remédio todo dia para controlar a pressão e assim o câncer também precisa tomar remédio periodicamente para controlar o câncer. No caso aí, né, a medicina ela não para de avançar. Esses tratamentos também estão surgindo novos, né? Como você bem colocou agora, a Preta foi buscar um outro tipo de tratamento fora do país porque não tinha aqui. Exatamente. Esse é muito provavelmente o que ela foi buscar, né? Novamente, é o que a gente imagina dentro do cenário do conhecimento do mundo oncológico, mas o que ela foi buscar foram pesquisas clínicas, estudos clínicos de novas medicações, né? Então, e daí até é importantíssimo a gente incentivar a pesquisa clínica no nosso país, incentivar que o que é feito lá fora, seja Estados Unidos, Europa, né, de pesquisa de novas tecnologias, sejam feitos aqui no nosso país também. Já temos muitos centros, Roberta, em diversas cidades, Campinas, São Paulo, diversas capitais do Brasil, com muitos colegas bastante incentivados, bastante motivados na pesquisa clínica. Mas o que provavelmente ela foi fazer foi isso. Ela se tratou com toda a tecnologia disponível já no Brasil e no mundo e foi buscar pesquisas de tentativa de novas drogas. E muitas vezes essas pesquisas são uma tentativa com base em informações de dados pré-clínicos, dados de laboratório, de bancada, e que daí vão para o que a gente chama de estudo de fase 3, né? O estudo de tentativa, né? de avaliar se é melhor ou pior do que uma estratégia que já é feita. Né? Ou
um estudo de segurança dessas medicações. Então, sim, a oncologia está numa evolução constante, todos os anos, inúmeros congressos com tecnologias novas chegando. Ainda assim, né, o câncer é uma doença desafiadora, especialmente no cenário quando a doença é refratária, quando a doença volta, né? Então, a gente, claro, quer diagnosticar precocemente para evitar que a gente flerte com esse cenário, para evitar que a gente pense na metástase, para evitar que a gente pense em tratar como uma doença crônica, como era o caso da Preta, né? E buscar novas tecnologias depende de avanços de ciência. Os Estados Unidos é uma referência, né? O centro em Nova York que ela estava, né? Eu conheço pessoalmente o centro. É um centro de referência, onde muitas das tecnologias que nós fazemos hoje, sejam quimioterápicas, cirúrgicas, vieram de lá, né? Então, acho que faz sentido, se ela teve essa possibilidade de buscar, fez sentido para ela, né? E, infelizmente, não foi possível que prolongasse ainda mais a vida dela. Infelizmente mesmo. Doutor Igor, para a gente ir finalizando, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, mas está com medinho ali de procurar um médico, se identificou aí com algum sintoma, está com medo do exame, o que o senhor diria para essa pessoa? Bom, eu acho que o medo não vai nos levar a nenhum caminho seguro, né? O medo é pautado por incertezas, então busque assistência à saúde, busque o seu médico de confiança. Não precisa necessariamente ser um oncologista, né? O oncologista é o médico que trata o câncer. E daí até eu recebi muito contato de muitos pacientes, meus pacientes, preocupados, que se viram na história dela. Nossa, será que aconteceu com ela? Vai acontecer comigo? A resposta é não, né? Cada indivíduo tem uma caminhada única. E daí a gente falou muito sobre o câncer da Preta Gil, mas não podemos esquecer o que a Preta Gil foi para a cultura, para a música, a história de vida dela, né? Então é extremamente importante falar da saúde, do que ela viveu e da maneira brilhante como ela expôs isso para a população, mas também falar do legado que ela deixa como artista. Mas não tenha medo, né? Eu acho que a doença ela pode sim acometer todos nós. E é importante que você esteja perto do seu médico de confiança para fazer os exames de rotina, de rastreamento e eventualmente algum sintoma que você vá buscar a investigação. Descobrindo precocemente, tem tratamentos menos intensos e muitos dos pacientes vão levar a vida normalmente e, se Deus quiser, não vão passar por o que a Preta passou. Amém. Doutor, obrigada pela participação. Foi um prazer te receber aqui hoje. O prazer é todo meu e eu que agradeço o espaço. Até breve.